vocês nunca me falaram que era uma trilogia nos comentários. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar do filme que venceu a enquete de filmes que vocês sempre me pedem pra fazer, que é o filme Através da Minha Janela. O que eu não sabia é que eram 3. Eu não tinha a menor ideia que eram 3 quando eu fiz aquela enquete. Eu realmente preciso pesquisar as coisas antes de pedir pra vocês. Eu não sabia que eram 3. Não sei como que pode ser, ninguém nunca me falou. Inclusive vocês nunca me falaram que era uma trilogia nos comentários. Eu leio, tá? Tá difícil de responder, mas eu leio todos. Vocês falam, Através da Minha Janela, Através da Minha Janela. Mas daí depois tem Através dos Seus Olhos e Através da Minha Janela 3. E se o primeiro já foi assim, imagina os outros 2. Mas tá, eu prometi, vocês votaram, eu aceitei, porque eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa youtuber e a gente vai falar sobre ele e as lições de comunicação que esse filme ensina. Afinal, essas duas pessoas, os protagonistas, parece que eles estão conversando com eles mesmos, porque as perguntas não fazem sentido com a resposta. O filme começa com a nossa protagonista, chamada Raquel, tendo uma aula de literatura. Todo mundo está lendo alguma coisa que escreveu, menos ela. Mas ela fala, não vou ler nada hoje, desculpa, esse papel não é nada, sai daqui. E ela joga o papel no lixo. Daí, enquanto isso, ela tá narrando a história. Ela está contando que essa, na verdade, é uma história dela. É um romance. Ela conta a história que ela é uma menina pobre, porque a casa dela é muito mais top que a minha. Tem pátio, tem varandinha, tem andares. O quarto dela parece uma kitnet. Mas é uma menina pobre que, por ironia da geografia moderna, mora do lado de uma mansão. Primeiro que já não faz sentido. Porque você olha o mapa parece que tem tipo a mansão aqui e ela mora aqui, ó. Quando mostra de verdade, parece que os dois são vizinhos. Segundo, que pessoas multimilionárias têm esse desapego com a privacidade? Porque é realmente muito perto. Você consegue ver o outro no banheiro, na diferença de janelas. E eles não colocaram nenhuma cerca viva, sabe? Umas árvores, um muro, cerca elétrica, um espelho. Qualquer coisa eles iam fazer para manter a privacidade dele do que uma grande janela aberta em direção a uma casa de pessoas pobres. Não faz sentido. E essa é tipo uma das primeiras coisas que não faz. Porque esse filme todo é tipo, foda-se a lógica. Quem mora nessa casa é um magnata milionário da maior empresa de investimentos da Espanha, a Alpha 3. E ele tem 3 filhos homens, todos começam com A e todos são deuses gregos. O mais velho é o Adonis, o mais novo é o Apolo e o do meio é o Ares. O Ares é o par romântico dela. O jeito que ela explica isso não é pra gente ficar do lado dela. Ela fala, eu sempre fui completamente obcecada pelo Ares. Eu sei todos os lugares que ele vai. Eu sei aonde ele está indo e eu vejo todas as fotos que são divulgadas na internet e eu salvo todas essas fotos. Olha, eu tenho um furo de dedo. Lixei. E eu salvo todas as fotos dele no meu computador. Então ela é tipo stalker nível cadeia, porque ela segue ele nos lugares e tal. O bom, que eu sempre vou agradecer, que ela não é como as outras garotas. Ela provavelmente vai presa daqui 10 anos, mas ela não é leitora ficcionada. Na verdade é muito pior. Ela é escritora de fanfic. Ela escreve fanfic dentro de uma fanfic. É quase um Inception de fanfics. Quem é Nolan perto dessa fanfic? Então ela escreve fanfics dentro de uma fanfic, que foi baseada em outra fanfic que foi escrita. Daí um dia ela tá triste porque o computador dela tá sem espaço, porque ela usou todo o HD salvando fotos do Ares, como uma pessoa sã e normal faria. E daí uma hora o Wi-Fi cai. É estranho eu estar conversando tanto sobre tecnologia com vocês? Pois é, esse é basicamente o plot do filme. Então a gente vai falar muito sobre o Wi-Fi. O Wi-Fi cai. Ela reinicia o modem e daí volta. Quando ela sai na janela, quem está no computador? O mais novinho, o Apolo. O Apolo olha pra ela e fala, obrigada pela senha do Wi-Fi. Dela, como assim senha do Wi-Fi? Ele fala, o meu irmão, o Ares, falou que você passou a senha pra ele. E ele passou pra mim, a gente tá sem internet em casa. Primeira mansão sem internet em casa. Sem uma internet, pra casa inteira. Não tem vários... Não, acabou a internet. E eles pensam, nossa, não tem nada que a gente possa fazer enquanto milionários. Vou roubar a internet da vizinha. E daí ela fica tipo, como assim? O Ares nunca falou comigo. Não em pessoa, né? Só nas vozes da minha cabeça. À noite... Naquele mesmo dia, o Ares aparece para usar essa mesma senha de Wi-Fi. Só que ele faz isso da maneira mais cuzona possível. Primeiro que ele quer ouvir música alta na frente da casa da menina. Ele leva o celular e coloca o sonzinho, que nem nossos amigos do ônibus. Não, ele leva o notebook que tá usando o Windows Media Player, porque aparece aquelas, sabe, aquelas coisas de ondas e...
pôr uma imagem aqui. Ele tá usando um Media Player alto, com o notebook no chão, enquanto ele fuma. Quem faz todas essas coisas ao mesmo tempo? Não sei, o Ares, esse pobre menino rico. E daí ela olha pra janela e fala, tá usando a minha senha? Você tá usando meu Wi-Fi? Ele fala, tô. A da minha casa acabou e eu tô usando a tua. Ela, mas você não pode fazer isso. Daí ele fala, posso sim. O que você vai fazer? Mudar a senha? Talvez não. Ela não faz isso. E daí eles têm uma conversa completamente tóxica um com o outro. Ele é grosso com ela é grosso com ele, os dois são grossos um com o outro e ele chama ela de bruxa. Qual é o problema desses filmes com esses apelidos românticos? Tudo bem repetir o apelido. Você pode chamar ela de Baby. E o dela é bruxa. E ele já vai explicar por que ele chama de bruxa. Eles se separam. Ela fala em voz alta para ela mesma. Você se meteu com a vizinha errada. Porém, essa frase não serve para absolutamente nada porque ela não faz nenhum movimento de vingança. Nada. Não existem consequências para essa frase. Todas as coisas que ela faz até agora, até o final do filme, não tem nada a ver com uma vingança de você mexer com a vizinha errada e roubar a internet. Ela não faz nenhuma atitude vingativa. No outro dia na escola, a gente conhece os dois amigos dela. O primeiro é o Yoshi. O Yoshi é uma gracinha. Gosto dele. Tão bonitinho. O Yoshi é o Jacob da relação. Ele é completamente apaixonado por ela. Ele fala várias vezes que ele ama ela, só que brincandinho. E ela ignora ele das investidas dele, né? Pelo menos ela ignora as investidas dele. E a amiga dela, que é uma figurante de Euforia sequestrada. Não tem outra explicação. Eles foram até a gravação, amordaçaram ela, sequestraram ela, levaram ela pra Espanha, ensinaram ela a falar espanhol e colocaram ela no filme. Porque não pode ser que não é nem cópia a maneira como ela se veste. É exatamente como se ela viesse do universo de Euforia. 100%. E o único traço de personalidade dela é que ela é Kenga. Único. Ela pega a geral. Ela pega homem, mulher, o que vier tá vindo. Tanto que a primeira cena dela é ela saindo da sala de aula e ela tá pegando a professora. Detalhe, a professora sai com cara de que foi agarrada. Ela tá tipo... E ela tá saindo como fêmea dominadora. Tipo, peguei a professora... Então, um dia após ela falar que ele mexeu com a vizinha errada, ela faz o quê? Ela vai atrás da arquibancada e fica olhando com cara de apaixonada para ele treinando futebol. Tipo, uma hora ela, tipo, correndo uma baba assim de... completamente hipnotizada. Daí acontece que começa a chover. Porque daí o quê? Fica todo mundo muito mais sensual treinando na chuva. Termina o treinamento, ela segue ele e os outros membros do time. Só que ela é péssima em seguir, assim, ela não disfarça nem um pouco. Ela devia melhorar isso. Já que ela quer ser uma stalker profissional, ela deveria aprender isso. Então ela segue ele, sei lá, 1 metro de distância, sabe? Acho que ele consegue ouvir os passos dela. E daí os amigos dele falam, vamos sair pra beber. Ele fala, não, tem que ir pra casa estudar. E ela vai seguindo ele, vai seguindo ele. Ele para num cemitério. Ele para pra quê? Pra fumar. O cigarro é uma coisa importante na vida dele. Ele para pra fumar. Ela para antes pra cair numa poça, pra ela ficar bem nojenta, toda cagada. Quer dizer, ela cai numa poça, assim, cai bonito na poça e discretamente aparece atrás dele. Discretamente. Ela passa olhando assim por ele. Ele olha pra ele e fala, por que você está me seguindo? Ela fala, não estou te seguindo. A rua é livre. Ele fala, se é livre, por que você tá fazendo exatamente o mesmo caminho que eu? E ela, por nada. E enquanto ele chega até ela e fala, eu sei que você é obcecada por mim. E ela fala, que eu? Jamais obcecada por você? Claro que não. Não, jurei vingança pra você ontem. Não, claro que não sou. E daí ele puxa o braço dela, pega a caneta e escreve a senha do Wi-Fi dela. A senha do Wi-Fi dela é Ares, deus grego. Se ajuda, né? Primeiramente se ajuda. Como ele descobriu a senha do Wi-Fi dela? Ele é um hacker. Ele, tipo, inteligentão. Como é demonstrado isso no filme, não explica. Ele apenas nasceu hacker. Ele consegue invadir. Ele fala, eu tive que invadir seu computador para conseguir a sua senha. E daí eu descobri uma quantidade preocupante de fotos minhas. E não foram apenas fotos, eu também vi histórias. Imagina isso. Mas ela se mantém firme, porque ela não tem nenhuma dignidade e ela tá estudando pra ser uma psicopata, né? E daí ela fala, você não percebe que eu gosto de você? Daí ele olha pra ela e fala, você não é meu tipo. E ela fala, não, ele fala, o que você quer comigo? E daí ela fala, você não percebe? Eu gosto de você. E ele fala, mas o que você quer? Você quer que eu te leve pro quarto? E ela fala, não, eu não quero ser levada pro quarto e acordar sem dignidade no outro dia. E daí ele fala, o que você quer? E ela responde, eu quero que você se apaixone por mim. Nada, assim, do nada, ela solta toda essa informação e ele sabe que ela tem todas as fotos que saíram dele na internet na história. Ela fala assim, fique sabendo que eu sou a mulher mais interessante que você já conheceu. Claro que ela é. Ela é tipo uma adolescente futuramente psicopata, uma futura stalker, alguém que vai mandar cabelo, mecha de cabelo pro correio pros atores famosos. Claro que ela é interessante, só que nem sempre interessante é bom. Daí ele fala assim, não, você não é meu tipo. E ela fala, tá bom, eu só preciso que você me leve até o final desse cemitério porque eu estou com medo. Cemitério esse, quando ela entrou, tinha até
um solzinho atrás, um reflexo do sol. Não tá de noite pra ela ter assim. Fala, eu estou declamando isso porque toda essa cena, ela é incrível. É incrível que várias pessoas escreveram e roteirizaram e gravaram e atores foram contratados pra viverem essa cena. E daí ele fala pra ela assim, eu só te levo até a sua casa se você me deixar dar um beijo onde eu quiser. E ela fala pra ele, é um preço meio alto, não é mesmo? E daí ele fala, então vá sozinha. E daí ela fala, então tá, pode vir. E daí ela quase se derrete, né? Ele chega perto dela, só falta virar uma poça d'água, assim, de tanto que ela tá... Ele quase beija ela, mas não beija ela. Por quê? Porque ele é safado. Ele deixa ela em casa e fala, tchau, bruxa. Primeiro que essa conversa não faz o menor sentido. Parece que as duas pessoas que estão lá, elas não estão prestando atenção no que o outro tá falando e estão encantados demais com o tom da própria voz. Porque ele chega e fala pra ela, eu invadi o seu computador. Eu sei que você tem fotos minhas e você escreve fanfics eróticas sobre mim. Não fala eróticas, fala fanfic. Mas ela vai fazer o quê? Fazer uma fanfic dos dois jogando dominó? Não vai ser, né? Não vai ser. Ela, quando ela descobre essa informação, ela deveria ter saído correndo. Porque alguém tem sentimentos e ia sentir uma vergonha alheia tão grande que ela ia cavar uma cova com a própria unha pra poder sair dessa situação. O cara que você é obcecada leu tuas fanfic. Primeira lição de comunicação. Se for stalkeia direito, tá? Stalkeia direito. Lição número 2. Escute o que o outro vai falar de verdade. Por quê? Porque a conversa dos dois não faz sentido. Não faz o menor sentido. Ela escuta que ele sabe de todos os segredos dela, invadindo o computador dela e ignora essa informação. Ele sabe que ela é doida. Ela tava seguindo ele. Ela tem fotos dele, salvas no HD tão cheio que ela tá sem espaço. E ele, ao invés de fazer alguma coisa, ele fala, deixa eu te beijar num lugar onde eu quiser. Se bem que eu tinha um amigo, eu digo tinha, porque a gente era tipo BFF, tipo brother, e daí ele arranjou uma namorada e ele decidiu que ele não precisava de uma amiga e uma namorada. E nunca mais falou comigo, saudades. E ele era uma pessoa muito atraente. Faz anos que eu não vejo ele, então não sei como é que ele tá agora. Ele era uma pessoa atraente e insegura ao mesmo tempo. Então ele gostava muito da atenção que os meninos gays tinham por ele. Então ele meio que não negava que ele era extremamente heterossexual. Ele não negava. Quer dizer, ele negava. Porque ele gostava da atenção das pessoas, inclusive dos gays. Então talvez seja isso. Ela gosta muito de mim. Com certeza isso não é estranho. O que eu preciso é de um amor. E ela é o significado do amor saudável. Inclusive, se meu amigo vê isso, ele vai saber que é ele. Eu não sei se ele vê meus vídeos. Então talvez seja o egocentrismo, o narcisismo de uma pessoa chamada Ares, que esteja atrapalhando o bom raciocínio dele de que essa menina vai falar pra ele. Se você não for meu, você não vai ser mais de ninguém. E dá um tiro nos dois. De que vai cometer um crime passional. Tá, ele deixa ela em casa, dá tchau pra ela, fala tchau, bruxa. Ela olha num sinal de extrema vingança, ela fala, não vai ficar assim. E ela tira o Wi-Fi da tomada, negativo. Ela tira o Wi-Fi da tomada e fala, meu Wi-Fi, minhas regras. E vai jantar com a mãe dela. A mãe dela é um amor. De todos os parentes da história das fanfics, ela é o melhor parente de todos. Ela é amorosa, ela é compreensiva, ela entende a filha, ela escuta a filha. Ela é doce, eu gosto dela. Ela é minha mãe preferida de fanfic. E ela tá jantando com a filha tá distraída. Ela tá distraída olhando pras fotos do Ares. E daí ela fala pra mãe que ela tem esse amor pelo Ares, mas não vai dar certo porque ele é rico e ela é pobre. E a mãe dela fala, não pensa assim, você tem que lutar pelo amor. Ela termina de jantar, sobe no quarto dela. Ela sobe no quarto dela, quem invadiu o quarto dela? Ares. Ele está dentro do quarto dela. Talvez essas duas pessoas são tipo... Tem um filme chamado Assassinos por Natureza, que são dois psicopatas que se unem no amor e na morte da psicopatia. Talvez seja esses dois. Porque ele invade a casa dela, entra no quarto dela e fala, você desligou seu Wi-Fi, eu vim ligar de novo. Como se... Ela olha e fala, isso daí é invasão de propriedade, né? Daí ele fala, você não vai me denunciar, porque afinal o teu computador tá cheio de foto minha. E ela fala, pois é, verdade. Errado você não tá. Daí eles têm uma discussão nível preliminar, que é o de sempre. E daí ele fica bem pertinho dela, joga ela na cadeira, abre a perna dela e começa a beijar a perna dela. Ela novamente se derrete em uma poça. E ela fica, tipo, completamente alterada. Ele fala, você quer que eu continue? E ela fala, aham, pode continuar, continua. Ele sai do quarto pela janela, fala que ela tem que arrumar o quarto dela, chama ela de bruxa de novo, e ela fala, pare de me chamar de bruxa. A resposta dele é, eu paro de chamar você de bruxa assim que você pentear mais o seu cabelo. Isso não é uma ofensa bonitinha.
eu ficaria seriamente ofendida. Quando eu era adolescente, eu penteava muito o cabelo? Não. Mas eu não queria que ninguém apontasse. Ela fica tipo, fique sabendo que eu estudo e eu trabalho, tá? E daí ele fala, você trabalha no quê? Ela fala, um trabalho muito interessante. Ela é atendente de lanchonete. Inclusive, usa essa roupa. Você identificou? Se você identificou que era a roupa do trabalho da Raquel, que aparece 2 vezes no filme, eu digo que você precisa procurar um profissional qualificado, porque você tá assistindo umas coisas estranhas a ponto de decorar isso. Mas eu gostei da roupa. Ficou bem feita? Não. Mas a gente não vai falar sobre isso porque a minha janela ficou ótima. Então, equilíbrio. No outro dia, ela tá trabalhandinho na lanchonetezinha dela e o Ares vai lá falar com ela. Ela se esconde debaixo da mesa, porque faz todo sentido. Ela tem muita vergonha, porque afinal ela é uma garçonete e ele é um rico que nunca trabalhou. E ele vai lá pra chamar ela pra inauguração da boate que o Artemis, o irmão dele, tá fazendo. Pra agradecer pelo Wi-Fi. E fala que ela pode levar quem ela quiser. E ela decide levar a melhor amiga figurante de Euforia. Eles chegam lá, os 3 irmãos são lá. O mais novinho, que eu acho que tem uns 14 anos, tá lá também, mas não pode dar bebida pra ele, porque ele tem, acho que, 14 anos. Ela vê que o Ares saiu, quando ela vai atrás dele, olha pra ele e fala, chega mais perto. E daí ela empurra ele na cadeira, senta no colo dele, começa a se esfregar nele e beijar muitas vezes o pescoço dele, muitas vezes. Pega a mão dele e põe na bunda dela. E daí ela fica lá se esfregando com ele um tempo e olha pra ele e fala, karma é uma merda mesmo, né? E vai embora, deixando ele cego de tesão. Aí vem nessa lição 3 de comunicação, né? Saiba o significado das palavras antes de sair falando por aí, porque eu acho que essa em nenhum contexto é a definição de karma. Nossa, esse menino tem sido filho da puta e mal educado comigo. Vou se vingar dele sentando no colo dele e se esfregando com ele. Ele não teve consequências das ações dele. Nenhuma. Não é assim que karma funciona. Essa não é a palavra. Você devia procurar a palavra antes de falar que karma é uma merda. Porque você não está sendo o retorno de karma que ele precisa. Você está fazendo exatamente o que ele quer. Não existe um momento que a pessoa fala, como que ela se vingou de você? Ela me beijou. Na festa, Raquel dá bebida pro Apolinho, pro pequenininho. Garçonete, pior garçonete da história, porque o Apolo está falando alto pra garçonete que ele não pode beber nada. A Raquel olha pra ele e fala, você pode me dar uma vodka com soda? E daí ela fala, ele não pode tomar. E daí ela fala, não, é pra uma amiga. E a garçonete fala, tá, ainda bem que você me falou. Entrega a vodka com soda, ela diretamente entrega pro menino na frente da garçonete, sem disfarçar. E o menino começa a beber a tal da vodka com soda, sem disfarçar. Ele fica bêbado demais com esse único copo de vodka e ele tá muito bêbado. Ela, a figurante de Euforia e o Apolinho estão voltando pra casa. O Apolo não pode voltar pra casa dele porque o pai dele é mau e ele não pode chegar bêbado. Então ele pega o celular da Raquel e joga na rua. Ela vai lá, pega, tá com a tela quebrada. Agora vai vir um momento que a gente vai conversar de perto e eu vou descrever essa cena pra vocês e cada detalhe é muito importante. Apolinho, que é pra ter 14 aninhos, chega na casa dela e a primeira coisa que ele faz é tirar a cara e ficar de cuequinha. Então nós temos uma criança de 14 anos de cuequinha na caminha, bêbada. Ares chega pela janela e fala, você deu bebida pro meu irmão? E ela fala, pois é. E daí ele coloca a mão na testa do Apolinho e fala, ele está muito bêbado. E a Raquel olha pra ele e fala, você tem muito jeito pra ser médico. E essa nem é a parte estranha, mas tá. Tem muito jeito pra ser médico, colocando a mão na testa dessa criança bêbada e falando ela tá bêbada. E daí ele conta que sim, o sonho dele é ser médico, porque o avô dele morreu de choque anafilático, porque ele era alérgico ao mundo. E ele fala e ela fala, você também tem essa alergia? E ele fala, eu só sou alérgico a você e ao cloro. Por que ele solta essa do cloro? Porque é importante. Essa informação, ela é importante, ela tinha que ser soltada em algum momento. Ele fala, eu não posso deixar o meu irmão aqui sozinho e chegar em casa sem ele, então eu vou ter que posar aqui. Ele tira a camisa, porque todos os homens da história de fanfics não gostam de camisa, isso é o mínimo. Ele fala, venha deitar também. E ela deita do ladinho do homem que ela quer pra vida, não, ela deita no meio do irmão criança de cueca e o irmão do meio sem camisa. No meio, Ares estica o braço, pega na mão do irmão de 14 anos dele e usa outra mãozinha para colocar a mão na florzinha da Raquel. Então eles estão numa cama, tá? Com uma mão com o irmão. O irmão tá só de cueca, dormindo. Ele está com a mão na mão do irmão. E com a outra mão ele está dando prazer para a florzinha da Raquel. E a Raquel geme quietinha. Novamente, tanta gente fazendo a produção de um filme, ninguém falou por que ele tem que segurar na mão do irmão? Por que o irmão de 14 anos tem que estar de cueca? Por que a gente tem que deixar as coisas estranhas? Eu não sei se eu não percebia isso, mas na minha juventude tinha bem menos relacionamentos estranhos entre família. Bem menos.
Não sei o que aconteceu com a geração de vocês. Os parentes estão em vários lugares que não deviam estar. Os irmãos adotivos estão se pegando horrores. No outro dia à noite, ela chama o Yoshi, que é o Jacob, pra estudar na casa dela. Chegando lá os dois pra estudar na casa dela, tem uma sacolinha com um iPhone novo pra ela, já que o irmão dele estragou o iPhone dela, o que é justo. Ela é uma pessoa orgulhosa agora, muito orgulhosa. Então ela vai lá devolver. Deixa o pobre do Yoshi lá em casa, na casa dela sozinho, estudando. Vai pra casa do Ares, que é uma mansão, onde multimilionários vivem. Ela aperta a campainha e fala, eu tenho que devolver um negócio pro Ares. E a governanta fala, entra! Como que essa família inteira ainda não foi sequestrada? Sério, tem uma abertura para a janela do irmão mais do meio. Você fala no interfone, eu conheço um deles, e entra. Como é que ninguém roubou essa casa inteira ainda? Eles são os piores milionários da história. Ela entra, a governanta fala, o Ares está te esperando no quarto. Ela chega lá, joga o celular e fala, não preciso do seu celular. Daí ele fala, meu irmão quebrou o seu. Eu tô tentando ser educado. E realmente, o irmão dele quebrou. Faz sentido isso. Ela fala, não preciso de você. E daí levanta, olha pra ela e fala, posso te beijar? E ela fala, não. E daí ela lembra que ela é doida. E que ela é stalker, e que ela tá escrevendo fanfic sobre ele, a fanfic tá meio que tornando realidade, ela pula no pescoço dele. E eles começam o ato libidinoso. Junto com esses relacionamentos estranhos entre família que tem nas historinhas teens de vocês, jovens, tem mais duas coisas que eu reconheço sempre. Não é um julgamento, não é um problema, nem pra positivo, nem pra negativo, é só uma observação. Nas comédias teens que eu assistia, a perda da virgindade era tipo o ápice. Quando isso acontecer, tem vários filmes girando em torno disso, tem American Pie, que é basicamente meninos tentando casar. Muita coisa acontecia nesse momento. Nos novos filmes que eu estou assistindo teens, isso não é uma coisa cansável. É um problema que precisa ser resolvido. Então ela vai entregar um celular e volta sem virgindade. E não é uma coisa, tipo, nada demais, assim. Ela tá tipo, você quer fazer isso? Ela fala, bora. E a terceira coisa é que eu vi um número preocupante de bundinhas de homem. Tem muita bundinha de homem. Será que é uma coisa do Wattpad? Porque no After aparece bundinha. No Belo Desastre aparece bundinha. E agora nesse também aparece bundinha. Eu não lembro se aparece no Caçador de Lágrimas. Realmente não lembro. Mas, bundinhas. Eu acho que houve uma discriminação da bundinha masculina. Não estou achando esse problema também. Só estou contando essas duas coisas. São apenas devaneios da minha vida. Eles terminam o ato. Ele faz o quê? Ele ignora ela e vai jogar videogame como um filho da puta que ele é. Ela fica magoada. Fica bem magoada. E vai embora estudar com o Yoshi. Na verdade, ela chega, ela tá muito abalada, ela manda o Yoshi embora. Quando ela chega lá, ela tá se sentindo usada, porque ela foi usada, o Ares manda uma foto pra ela, porque ela deixou um colarzinho de coração na casa dele. E ela tem que buscar, porque é o colarzinho de coração especial dela. Ela vai lá no outro dia buscar. Chegando lá, tá acontecendo uma mini festinha. E daí eles jogam Eu Nunca. Mas eu não sei se quando a pessoa nunca fez, ela tem que beber, ou quando ela fez, ela tem que beber. Eu nunca entendo esse jogo. Mas alguém falava, eu nunca fiz tal coisa. E algumas pessoas fizeram, outras não fizeram, algumas beberam, outras não. Eu não sei exatamente qual é a brincadeira. Tem um momento aleatório que um dos caras fala, eu nunca fiz sexo oral numa menina. Ares bebe. É porque ele nunca fez. É, quem nunca fez bebe. Bom, aprendemos hoje. E daí ele explica que sexo oral é uma coisa muito íntima. Muito íntima. Muito íntima. E ele só vai fazer com alguém realmente especial. Tá. Porque todo o resto é... Daí todo mundo se joga na piscina, ela descobre que a piscina é salgada. E ele fala, viu, eu sou alérgico a cloro mesmo. A piscina dele é de água salgada. Ela fala, eu quero o meu colar. Eles sobem lá pra pegar o colar. E ele dá uma camiseta pra usar de vestido. Ele entrega o colar. E daí eles têm o momentinho deles, né? E daí ela olha pra ele e fala, você gosta realmente de mim? E ele responde, tudo fica melhor com sal. E daí eles pegam forte de novo. Eles pegam bastante forte de novo. Bem explícito, inclusive. Latinos todos explícitos. Bem explícito toda a pegação deles. E assim, nossa lição 4 de comunicação é boa. E assim, se uma pessoa fala pra você um monte de coisa, mas ela age de uma maneira diferente, a comunicação dela verdadeira está nas ações. Não importa o que ela fala, ela não faz. Não importa que às vezes ele seja legal com você, mas ele aja como um filho da puta. Ele é um Kengo. Por que só faz Kenguice? E você escuta ele e você tá sendo tonto. Então, se você está convivendo com alguém que fala, promete, mas que não faz, não cumpre, ele tá te dizendo, ele tá te falando o que ele é. Não escute as palavras, escute as ações. Daí eles terminam o tango do demônio, ele manda a governanta despachar ela embora. Ele não dá tchau pra ela. Já é a segunda vez que ele faz isso, de tratar ela que nem um objeto. Ela sai
vai se sentindo novamente usada porque ela foi. E daí no outro dia ela está assistindo um filme de terror com o Yoshi. De uma maneira que amigos platônicos não ficam. Amigos platônicos não ficam deitados daquele jeito. Ela tá, tipo, no meio dele e ele tá abraçadinho com ela. Eu também me curtiria se fosse ele. E daí eles assistem um filme, ele posa na casa dela, porque eles são amiguinhos. E ela fala pra ele que ela é uma idiota por escutar o Ares várias vezes. E que agradece ele por escutar ela e fala que ela ama ele. E daí ele vai responder, eu também te amo. Mas ele resolve não fazer isso. Essa menina tá sendo maldosa com ele. Ela tá dando ilusão pra esse menino. Tão bonitinho, tão uma graça aquele menino. Gosto dele. Daí no outro dia, de novo... Nossa, aconteceu meses de história, né? Cada dia acontece um evento. Eles vão pra uma festa. Festa de quem? Da figurante de Euforia. Chegando lá, o objetivo da festa é que ela se divirta, se distrai. Então ela bebe, ela dança com o Yoshi, novamente ilude aquele menino, que é uma beleza. Mas ela olha pro alto, o Ares está beijando outra menina. Ela fica desiludida. Ela fica, meu Deus do céu, esse homem que sempre foi putanheiro tá sendo putanheiro de novo. Nossa, que surpresa! Ela bebe mais, vai pra piscina. Ela e o Yoshi vão pra piscina, eles nadam na piscina. Eles, com pouca roupa, ele deita no colo dela. Ela chega bem pertinho dele e o pequeno Yoshi começa a dar sinal de vida nele. Então ele se joga na piscina. Essa menina tá... Eu tô indignada já, porque eu sou time Yoshi. Daí, ela tá indo embora bêbada pra casa. O Ares, que agora é uma pessoa que está mudando, decide não levar a menina que ele beijou pra cama. Que agora ele é uma pessoa que está pensando em mudar. Ele é uma pessoa muito melhor. Ele só pegou a menina, iludiu ela e falou, não quero nada com você, tchau. Daí ele chega em casa, ele invade de novo o computador dela e agora a senha do Wi-Fi é Cafajeste, porque agora ela também está gradativamente... Passarinho, se você quer ser youtuber, fala, não precisa invadir meu vídeo. Que agora ela também está gradativamente se valorizando, então os dois estão evoluindo muito, ele beijando uma menina e não comendo ela chamando ele de Cafajeste via senha de Wi-Fi. Ele tá lá tipo, meu Deus do céu, eu não gosto de me sentir assim. Ele vai mandar uma mensagem pra ela, eu não gosto de me sentir assim, você tá fazendo eu sentir coisas. Ela passa embaixo, bêbada, andando torto, assim. Ele pega ela, coloca aqui, joga ela na cama e ela fala, conta pra mim uma história. E ele conta. Gente, isso é pra ser o momento que explica o trauma dele. Mas é bem engraçado. É bastante engraçado. Ele fala assim, era uma vez um menininho. Esse menininho era muito feliz. Ele era muito feliz porque ele tinha uma família feliz e ele tinha certeza que os pais dele se amavam. Um dia, ele chega em casa com notas boas e vai contar pra mamãe dele. Quando ele chega lá, a mamãe dele está com outro homem. Daí, ele fica tão horrorizado que ele sai correndo e conta pro irmão dele. O irmão dele conta pro pai dele. O pai dele olha pra ele e fala, ah, é? Pois é, eu também peguei um monte de mulher. Você não deve nunca acreditar no amor. Essa é a história. Se ela trai e ele trai, e os dois sabem disso, eles têm um acordo, né? É um acordo correto? Não vou julgar. Mas ninguém tá enganando ninguém. Então não é uma história tão triste pro casal que segue casado até agora, tá? Mas isso acabou com todos os sonhos dele e ele entendeu que mulher não presta. Isso fez ele virar um putanheiro. Gente, que história mais... Imagina ele chegando pro filho e falando. Chegando assim pro filho e falando. Chegando, filho, o quê? Ela tá pegando outro homem? Você viu o tamanho do... É maior que o meu? Maior que o meu, filho. Peguei pequenininho, né? Mas então, filho, nem se preocupa. Olha as gostosas que eu peguei aqui, ó. Peguei também. Quer ver? Vou te mostrar uma sem roupa. Peguei essa também. Papai é garanhão. E como é que é o cara que a mãe tá pegando? É gato? É gato, filho? Conta pro pai. Mas eu vou te mostrar mais mulheres que eu já peguei. Peraí que eu tenho uma pasta. E segue 20 minutos mostrando... Esse era o momento que a gente ia se encantar por ele. Esse era o momento que eu ia falar, é daí que vem o trauma dele. Só que o trauma dele é péssimo. Não é bom julgar o trauma dos outros, mas esse trauma não é um bom trauma, desculpa. Seus pais resolveram. Daí no outro dia, o Ares é chamado no escritório do pai. E ele e o irmão estão lá. E o pai dele fica bravo porque ele tá com notas baixas e que ele não vai conseguir notas o bastante para ir para Stanford fazer economia igual o irmão mais velho dele fez. E ele tem que se preparar porque ele vai assumir os negócios da família também. E daí ele fala, você não pode se apaixonar. Lembra da conversa que a gente teve há muito tempo atrás? Que é a conversa que ele mostrou as 1000 mulheres que ele pegou e falou, você pode trazer quantas mulheres você quiser pra cama aqui em casa, mas largue dessa menina porque essa menina é um problema pra você. Mal sabe o pai que ele trata a menina que nem lixo também. Mas, nesse momento, para se vingar do pai, não fala isso, mas parece, ele fala, ah, é? Ah, é? Então você não quer que eu me meta com ela? Tá bom, pode deixar. E ele, num ato de revolta adolescente, ele tá jogando futebol, faz um gol, dedica esse gol pra ela. Pior de tudo, né? Ele dedica o gol, ele ergue a camisa, tá escrito bruxa. Não é nem Raquel, é bruxa. E daí ela fala, você não precisava ter dedicado esse gol pra mim? E daí ele pede desculpa e fala, eu quero mudar, eu quero te levar pra sair, me deixa eu te levar pra sair, me desculpa, eu fui um cara mau, te amo. E daí ela fala, tá bom.
Se você diz, claro que eu acredito em você. Não deixa claro nesse filme que ele não tá fazendo isso por vingança do pai dele. Mas, eventualmente, eles acabam se apaixonando. O Yoshi escuta isso e fica puto. Ele fala, eu não acredito que você vai dar trela pra esse macho. E ela fala, mas ele pediu desculpas. E o Yoshi fica louco da vida, né? Ele fala que não sabe o que se ele teve com ela é amizade, mas nunca foi o bastante pra ele. E assim que o Ares largar ela de novo, ele não vai estar aqui pra consolar ela e sai puto. Ela não tá nem aí, porque agora ela tem um nome. Ares chama ela pra uma festa fantasia, então ela se veste de bruxa e ele se veste de deus grego. Só que é uma mentira. Ele leva ela, na verdade, para o heliponto do prédio da família dele. O prédio mais alto, brilhante e luxuoso de toda a Espanha. Ele leva ela lá pra cima. Primeiro que tem um vento do cão. Eu já fotografei em heliponto. Tem um vento do cão. Não é pacífico que nem estava. Segundo, por que ele fez essa mina se fantasiar? Por que ele se fantasiou? Não tem sentido. Eu gosto de fantasia, não sei eles. Daí ela olha pra ele e pergunta, quantas mulheres você trouxe aqui? Daí ele fala, nenhuma. Você é a primeira. Isso quer dizer que o heliponto do prédio das empresas do pai dele é o lugar secreto que ele tem pra pensar sozinho. E ela avançou um passo porque ele tá levando ela pra conhecer o lugar secreto que ele vai pensar sozinho. E daí eles fazem o que na janta? Ele janta ela. Ele janta ela, ele janta ela com a boca. Lembra que ele falou que era uma coisa muito íntima? Então, ela entendeu que ele tinha mais sentimentos por ela, porque ele fez essa coisa íntima. Eu gostaria de estar brincando, mas não. E isso foi o que ela precisava pra entender que o amor deles era único e verdadeiro. E o que acontece? Os próximos 10 minutos do filme são eles transando em lugares diferentes, todos proibidos. No banheiro da escola, no meio da rua, em todos os lugares proibidos. O namoro deles não tem conversa, eles não sabem nem o sobrenome um do outro. Eles só transam. É só isso que eles fazem. Daí um dia, o Ares está jantando e o pai dele só pega o celular dele e mostra a câmera de segurança do heliponto. Então o pai dele tem uma gravação do filho dele jantando a Raquel. E provavelmente muito mais pessoas viram, porque tem segurança, tem o irmão dele. E eles agem como se isso fosse completamente normal. Você trazer um dos filhos na janta, assim, jantando alguém. Nenhum problema. Nenhum problema. E daí ele fica puto e fala, quer saber? Eu não quero fazer economia, eu quero fazer medicina. E sai bravo. O que ele faz depois? Ele vai na lanchonete onde a Raquel trabalha e pede um emprego. Ele pede um emprego porque ele decidiu que ele vai fazer medicina e ele vai pagar a faculdade. Então ele vai ter esse emprego para poder pagar a matrícula. Não é engraçado a gente ver rico que não tem noção de dinheiro, tentando conseguir dinheiro? Eu acho sempre muito divertido. Tinha uma menina que eu conhecia na igreja, que os pais dela tinham dinheiros, muitos dinheiros. Então ela veio pra cá pra estudar, e ela morava no apartamento pago pelos pais. O pai dela, quando ela fez, deu o carro pra ela. Ele pagava o cursinho mais caro que tem aqui na cidade, e ela um dia pensou, estou sendo um peso para os meus pais. Vou vender bombom para arcar com as minhas despesas. Primeiro que ela não sabia fazer bombom. Segundo que ela deve ter gastado uns R$300 em insumos para fazer o bombom. Terceiro que ela não teve paciência de vender. E quarto, se ela tivesse vendido, ela ia perceber que deu tipo R$50 de lucro. Mas como ela nunca trabalhou e ela não tinha a menor noção, ela achava que era só trabalhar que o dinheiro vinha. Gente rica que não tem noção. Não é tão divertido. Mas tá, ele tá lá trabalhando como garçom. Daí o Ares convida a namorada dele, a Raquel, para a festa dos investidores da empresa. Pelo que parece, não é falado, ele só tá levando ela pra deixar os pais dele bravos. Então ele chega lá com ela começa a conversar com todo mundo, ninguém sabe que ela tá lá. O pai dela logo fala, sim, eu te vi. Tipo, ele deu a impressão que ele sabe que os dois fizeram coisas no heliponto. Então, nesse momento, eu já teria saído correndo. Eu só sairia correndo. Sem nenhum argumento, sem nenhum contexto, eu apenas sairia correndo. Tá, eles começam a conversar e tá tendo um serviço de catering, com vários garçons servindo. Quem é uma das garçonetes que serve eles? A mãe dela. Pam, pam, pam. A mãe dela é garçonete, está servindo a festa. Eles não deixam claro com palavras, mas parece que foi o irmão dele que chamou ela para ser garçonete. Raquel se sente humilhada e ultrajada porque a mãe dela tá sendo garçonete. A mãe dela é aquele anjinho que é aquela mãe dela. Ela se sente ultrajada e sai correndo, triste, e fala, eu não acredito que você me trouxe aqui para me humilhar. E daí ele fala, não trouxe. Eu nem sabia que tua mãe ia tá aqui. Ele fala, ninguém aqui sabe que eu tô aqui. Eu só sou uma aventura de rebeldia. Sabia que não podia dar certo. E sai chorando, desesperada, se sentindo a pior pessoa do mundo. Ele briga com o irmão dele, ele fala pro irmão dele, não, eu não trouxe ela porque ela é um troféu, eu trouxe ela porque eu gosto dela. Daí o irmão dela fala, se você gostasse mesmo dela, você não estaria aqui porque você conhece tua família. Não tá errado, ele não tá errado. Ela sai correndo, chega chorando, a mãe dela chega com comidinhas pra ela jantar, do jantar, e ela não consegue olhar pra cara da mãe. Aquilo foi o mais baixo nível da humilhação que uma menina adolescente pode ter sentido. Ser usada por um homem e depois ser abandonada pelo videogame, ser usada por ele
ele de novo e depois ser enxotada da casa pela governanta? Ver longe a minha mãe trabalhando como garçonete e as pessoas ricas saberem que eu sou mais pobre que eles? Ápice da humilhação. Ultimate nível de humilhação. Eles ainda estão trabalhando juntos. O Ares pede desculpas, fala que não é bem assim, pergunta se ele ainda pode ir no baile com ela, fala que não. A Ares, que lembrou que é rico, se demite. E eles estão tendo uma conversa muito importante. Ah, eu não falei pra vocês. O Yoshi, o melhor amigo dela, ele faz entrega tipo iFood, de bicicletinha. E ele vai fazer uma entrega para a família lá do Ares. A família tá jantando e ele tá levando comida. Não sei como é que isso funciona. Já estão comendo? Por que chegou mais comida? E ele escuta uma conversa muitíssimo importante de que o Ares vai sim pra Stanford. E ele fica... Ele está usando a minha amiga, qual eu quero namorar com ela? Isso aí fica louco da vida. Parte importante. A Raquel faz, enfim, amizade, faz as pazes com a mãe dela, pede desculpa, fala que ela foi uma idiota. A mãe dela, que é um anjo, fala, tá tudo bem, minha filha. Ela explica pra mãe que não vai dar certo o amor dos dois, porque tem muitas barreiras. Não tem nenhuma barreira, literalmente. Eles estão se pegando o filme inteiro. E a mãe dela fala, cara, eu sinto muita falta do teu pai. Então, se você tiver a chance do amor, lute por esse amor. E ela se arruma pro baile e vai até a casa do Ares. Novamente, consegue entrar facilmente, sem um segurança, mandando ela parar no portão. E a governanta não deixa ela entrar. O Artemis vai falar com ela e fala, não, a gente tá jantando, você não pode falar com ele. Ela grita, Ares, me desculpa! Não queria ter falado aquelas coisas. E vai sozinha pro baile. Fica lá se sentindo sozinha no baile. Enquanto isso, o Ares tá correndo pra chegar a tempo no baile. Correndo. Não sei porque ele não pegou um carro. Ele tá correndo. Quando ele entra no baile, quem encontra ele? O Yoshi. O Yoshi chega e os dois começam a brigar. O Yoshi fala, você não merece ela. E ele fala, não mereço mesmo. E daí, o Ares... O alérgico ao cloro fala, vamos discutir ali. Ali é onde? Do lado de uma piscina. Ele olha pro Yoshi e fala, me dá um soco e a gente começa do zero. Ele dá um soco, só que foi um soco bom. E ele cai na piscina. Quando ele cai na piscina, a garrafa de cloro cai mais ainda na água. E ele começa a ficar sem ar por causa do cheiro do cloro. E Yoshi entra em desespero. Encontra a Raquel. Os dois fazem as pazes. E Yoshi explica que o Ares veio e ele tá meio que inconsciente numa piscina. E ela, uma piscina com cloro! E sai correndo. Resultado, Ares acaba em coma na UTI por um tempo. Ele fica desacordado por um tempo. Enquanto o Ares tá em coma, a Raquel vai conversar com o pai dele e com o irmão dele. E ela consegue convencer os dois que a vida é muito curta pra não deixar o filho deles amado, que tal quase morreu, não fazer o que ele sonha, que é medicina. O pai, que é um homem branco com mais de 50 anos, milionário, que falou pro filho dele pequeno que ele tem que pegar geral, mas não se apaixonar, que mostrou no celular as conquistas que ele estava, as mulheres que ele estava pegando, enquanto a mãe dele estava pegando os caras. Conseguiu ser convencido por uma menina de 16 anos. A Raquel, ela é tão foda que ela conseguiu desmantelar o patriarcado da família. Tem noção que ela resolveu o machismo com uma conversa? Ares se recupera, eles se encontram, os pais aceitam que ele vai fazer medicina na melhor faculdade do mundo, que segundo ela fica em Estocolmo. Até ele viajar, os dois transam loucamente. É isso que ela fala. A gente transou loucamente. E na hora deles se despedirem, ele fala pra ela, bruxa, eu preciso te dizer que eu desliguei o Wi-Fi da minha casa inteira pra poder puxar assunto com você. Ele fez a família inteira ficar por dias sem Wi-Fi. Se eu fico sem internet em casa por 2 horas, já começa a me dar falta de ar. Eu já começo a querer ir na internet pra pesquisar como é que eu faço a internet voltar. Eu e minha mãe, a gente senta na sala, a gente não tem nem assunto, porque não tem internet. Porque dela não pode ver Netflix, né? Ele fez a família inteira milionária dele ficar sem internet por dias. Porque essa é a única maneira que ele achou de puxar assunto. Ela morre por ele. Ele podia ter feito qualquer coisa. Ele podia ter chegado pra ela e falado, oi. E ela já teria. E ele resolve. Mas tá. E daí ele vai pra Estocolmo, ela fica triste e o filme acaba. E esse filme ensina 2 coisas muito importantes pra nós. Seja sim uma menina stalker maluca que persegue o cara, tira fotos dele escondido, sabe tudo da vida dele. Porque eventualmente ele vai entender que isso é amor de verdade e vai acabar namorando com você. E a segunda lição é, se você é um menino rico e quer fugir das responsabilidades familiares e fazer medicina, tudo o que você precisa é entrar em coma. Ótimas lições. E tem mais 2 filmes. Nós vamos fazer aquilo que eu faço sempre com filmes que eu não quero assistir. Quando esse vídeo completar 30 mil visualizações, eu faço o segundo. A janela vai ficar guardada até o 3º filme. Antes disso, eu não vou assistir. Se bem que uma amiga minha me contou uns spoilers, fiquei magoado. Mas aguardo vocês. O que vocês acharam desse filme? Vocês me falaram tanto, eu quero todo mundo que falou pra mim assistir esse vídeo, tá? Não se esqueçam de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém, se inscrever no meu canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.